Olá, maquinista! Bem-vindo à nossa sétima aula. Oi, meu nome é Gabriel Coutinho e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre livre mercado, né? Odiado por uns, amado por outros, né? Vamos entender um pouquinho sobre o que é o livre mercado, como ele funciona, quais são as suas origens, qual é a sua definição, como que o livre mercado se comporta no nosso mundo, então quais são as ações mais livres, menos livres, como que elas se performam aí a nível mundial. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Muita gente fala sobre ele, né, sobre o livre mercado, mas falta uma definição a respeito do tema. Então, cada um faz um juízo de valor a respeito dele, sem entender de fato o que ele significa. Então, vamos lá. Qual é a definição de livre mercado que a gente vai usar? O livre mercado nada mais é do que um sistema econômico, né, interação entre indivíduos, que é o quê? Trocas comerciais entre indivíduos, entre empresas, de maneira voluntária, sem restrições, sem intervenções governamentais. Ou seja, é você comprando o que você quer, a hora que você quer, de quem você quer. E da mesma forma, uma pessoa próxima a você comprando aquilo que ela quiser, no momento que ela quiser, pelo preço que ela julga razoável, do fornecedor que seja. Sem ninguém dando pitaco ali no meio, sem ninguém dizendo o que pode ou não. Então, quem determinará o preço? Né? Oferta e demanda. Se você está disposto a pagar R$ 1.000 no celular e houver quem te venda esse celular por R$ 1.000, você vai comprar por R$ 1.000. Se não houver ninguém disposto a te vender por esse preço, você vai ter que encontrar alguém que te venda por mais ou por menos. Então, os agentes aí, cada pessoa, cada empresa que vai determinar os preços aí conforme disponibilidade, a sua demanda, o quanto você quer pagar, quanto você acha que esse bem vale, quanto você acha que esse preço é justo ou não, é você que vai determinar isso daí. Então, sem ninguém interferindo no preço, dizendo que o preço é máximo, é tanto, ou o mínimo tem que ser tanto. Então, sem nenhum tipo de intervenção. Então, o livre mercado se baseia novamente na ideia que o indivíduo é livre para tomar suas decisões de consumo, de produção, de acordo com aquilo que ele quer, de acordo com aquilo que ele necessita. Então, os interesses e necessidades individuais vão ditar as regras aí do livre mercado. Aquilo que você quer, aquilo que você acha que você quer, e aquilo que o próximo também quer, ou aquilo que ele acha que ele quer, que é melhor para a vida dele. E essa concorrência entre pessoas, entre empresas, levará, portanto, a uma eficiência na alocação de recursos. Por quê? Porque se você tem 1.000 consumidores, aquela empresa que atender todos os 1.000 consumidores vai ser sucesso e vai conseguir crescer. A empresa que não atender vai à falência. Então você tem que entregar para esses 1.000 consumidores, que têm 1.000 demandas distintas, o produto que eles querem, com menor preço, com menor qualidade. Então você vai ter que ser muito eficiente da forma como você vai produzir. Você tem que saber alocar os seus recursos, capital financeiro, então dinheiro, as máquinas, as pessoas, como que você vai gerenciar tudo isso aí. Quem souber fazer isso melhor vai ser premiado com o sucesso financeiro, então a sua empresa vai crescer, vai conseguir vender, vai conseguir se expandir e vai tomar o seu concorrente. Então você vai ser inovador, o seu cliente estará satisfeito. Ou, pô, gostei da empresa A, gosto da Samsung, porque ela faz um celular que eu gosto, não gosto da GM porque ela faz um carro que eu não gosto, gosto dessa fabricante de comida porque eu gosto do milho dela, gosto desse sorvete, gosto desse tênis, gosto daquela roupa, enfim. Cada um vai ter uma preferência aí pelo produto que seja e quem entregar o melhor produto pelo menor preço vai vencer. Então, essa concorrência aí inevitável no livre mercado, que é oferta e demanda, vai ditar o quê? Vai levar produtos melhores, mais baratos, vai gerar riqueza para a sociedade, ou seja, muitas pessoas se beneficiarão disso, dado que você terá empresas se dando bem, pessoas ganhando bons salários, ganhando aumentos, recebendo melhores propostas. Então, é uma vitória de toda a sociedade, todo mundo ganha debaixo do livre mercado. Qual que é o problema? Não há hoje um livre mercado efetivo na sociedade. Por quê? Porque você tem o Estado. O Estado é um ente que distorce o livre mercado. Ele poda o livre mercado. Ele não permite que as pessoas compram e vendam de maneira livre. Mas você tem nações mais livres do que outras. Então, como que a gente define isso? A gente avalia algum desses rankings para ver como que essas instituições aí que têm uma credibilidade reconhecida pelo seu bom trabalho, ou seja, novamente o livre mercado ajudando na credibilidade dos que vão avaliar o livre mercado, olha só que interessante. Então, elas vão poder dizer para você, ó, essas nações aqui a gente considera que são mais ou menos livres por conta desses critérios aqui. Então, se a gente parar para olhar, por exemplo, a da Heritage Foundation, uma fundação econômica muito conhecida por fazer o ranking das nações mais livres do mundo, e compará-la com o índice de IDH da ONU, né? O índice de desenvolvimento humano da ONU, também é uma outra organização mundial muito conhecida. Se a gente comparar esses dois rankings, olha que curioso. Os países mais livres do mundo, Singapura, Hong Kong, Nova Zelândia, Austrália, Suíça, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Japão, Reino Unido, são os 10 mais livres.
Se a gente vê o IDH, então, os países teoricamente mais desenvolvidos humanamente, com os melhores índices educacionais, de saúde, economia, etc., uma série de parâmetros humanos aí. Quais são o top 10, né, os países que estão aí no top 10? Noruega, Irlanda, Suíça, Hong Kong, Singapura, Países Baixos, Suécia, Alemanha, Islândia, Austrália. Então o que a gente nota? Que há uma grande convergência, uma grande similaridade entre essas duas listas. Os países estão nas duas ao mesmo tempo. Então essa aí tem aí uma correlação de quase 50%. Ou seja, isso é apenas o top 10, o que significa que a liberdade econômica necessariamente trará desenvolvimento humano. Não sou eu que estou dizendo, são os rankings dessas organizações mundiais aí reconhecidas mundialmente pela sua credibilidade. Pergunte a alguém desses países. Você pode empreender com muita facilidade. Como é a educação no seu país? A economia, a saúde, ele vai elogiar. Como é a vida no seu país? Eu gosto da vida aqui, a vida é muito boa. É a resposta que eu já recebi visitando alguma dessas nações. Então eu comprovo isso de maneira anedótica, mas os rankings estão aí para comprovar. As empresas, as maiores e mais dinâmicas, mais inovadoras empresas do mundo, a maioria se situa nesses países que eu citei. Então, mais uma prova aí de que esses rankings estão corretos, né? Então, outro detalhe interessante, como a Suíça, por exemplo, parece até irônico, porque é uma região muito pequena, um país muito pequeno, com poucos recursos naturais, que tem aí uma organização interna muito descentralizada, né? Cada região dela decide de uma maneira muito autônoma, mas figura aí num dos melhores países do mundo para se viver, um dos países mais economicamente livres, um dos maiores PIBs per capita do mundo. Então a gente percebe claramente que como o livre mercado consegue superar, consegue deixar para trás dificuldades geográficas, dificuldades econômicas, dificuldades naturais, enfim, dificuldades climáticas. Não? Então não há dificuldade, não há barreira que o livre mercado não seja capaz de transpor, né? O que é muito bom. Então a abertura comercial permitiu que países tão pequenos, com poucos recursos, conseguissem ter sucesso e atrair cada vez mais pessoas. Não há um consenso a respeito do livre mercado. Há muitos críticos, nem todo mundo gosta dele, nem todo mundo entende que ele é bom. Há críticos e seus adoradores e seus apoiadores, aqueles que acreditam nele e o estudam. Então, se a gente pegar os defensores do livre mercado, temos Adam Smith, um dos principais economistas da história, o pai da economia moderna, com seu livro A Riqueza das Nações. Friedrich Hayek, economista austríaco, autor de O Caminho da Servidão, nobelista de Economia em 1974, um nome também muito conhecido no meio libertário. Milton Friedman, outro titã da economia moderna, do liberalismo, um grande defensor, autor aí de Livre para Escolher, com sua esposa Rosa Friedman, e o seu livro Capitalismo e Liberdade. Ludwig von Mises, o pai da escola austríaca, autor de Ação Humana, 6 lições, também economista importantíssimo, defensor ferrenho do livre mercado. Ayn Rand, filósofa e escritora russa-americana, fugida dos horrores da União Soviética, veio para a liberdade americana e descobriu o que é ver uma vida livre. Autora de livros como A Revolta de Atlas, defende a filosofia objetivista, uma autora muito boa. Entre seus críticos nós temos Karl Marx, famoso, fundador da filosofia marxista, do socialismo, das teorias comunistas, um crítico radical do capitalismo no sua obra Manifesto Comunista, onde ele tece uma série de críticas ao capitalismo. Só que uma pena que a ideia que ele propôs foi implementada em vários lugares e nunca deu certo, mas há aulas aqui nesse guia do libertário que tratam desse tema especificamente. John Maynard Keynes, um grande defensor do intervencionismo estatal, olha a aula anterior sobre intervencionismo, então o cara defendia intervencionismo abertamente, que o Estado deveria sim intervir na economia para estabilizá-la, para promover o pleno emprego. Seu livro mais conhecido, Teoria Geral do Emprego, Juros e Moeda, de 1936, um grande defensor aí do intervencionismo. Ele acredita que políticos, sem qualquer formação econômica, são capazes de produzir ganhos econômicos na sociedade, mas enfim. Noam Chomsky, um ativista político americano, também muito crítico do capitalismo selvagem, do capitalismo agressivo, que escraviza pessoas, prejudica o ser humano, autor de uma obra chamada Lucro Antes das Pessoas, Neoliberalismo e Ordem Global, e Mídia, Poder e Manipulação. Então, uma pessoa que critica que a mídia está comprada pelo capitalismo, manipula pessoas, e você coloca o lucro acima do ser humano. É um crítico, fique à vontade para ler suas obras. Thomas Piketty, economista francês também conhecido no mundo moderno, autor do livro Capital no século XXI, de 2013, também um crítico bastante contundente do capitalismo e da forma como ele opera, e autores citados aí por políticos intervencionistas brasileiros e estrangeiros que provavelmente nunca leram nenhum desses livros. Então,
É importante, para finalizar, que cada um busque o seu próprio conhecimento. Não sou eu que vou impor a você o que é certo e o que é errado. Eu vou deixar que você tire suas próprias conclusões a partir desta aula e dos seus estudos aprofundados aí nas plataformas de conhecimento que você julgar mais relevantes. Nós, Expresso Libertário, queremos que você se sinta instigado a ler cada vez mais. Então espero que com essa aula você tenha se sentido instigado a ler mais sobre o livre mercado, sobre esses autores que eu citei, sobre essas obras, entender sobre como isso funciona, o que é a livre negociação entre pessoas, como que ela funciona no seu dia a dia, como você pode verificá-la no seu dia a dia, indo no mercado, indo numa feira, comprando algum produto. O libertário é obviamente favorável ao livre mercado, a gente reconhece que ele é a única forma de você poder operar a sociedade em termos econômicos, cada pessoa comprando de maneira livre, negociando, comercializando de maneira livre com o seu semelhante, com o seu próximo. E claramente discordamos dos seus críticos, porque essa última análise propõe que o Estado intervenha, sem conhecimento a respeito, sem ser convidado de maneira coercitiva, agressiva, distorcendo a economia, impedindo você de comprar livremente do seu amigo. Então, a desigualdade. Cada um tem uma motivação, um interesse, um objetivo. É impossível suprir tudo isso de maneira centralizada. Apenas o livre mercado consegue, porque só no livre mercado você consegue ter roupas, produtos, comidas, tecnologias distintas para atender demandas distintas de pessoas únicas, individuais, que não se repetem em nenhum outro local do planeta. Cada indivíduo é único em sua existência, é único em seus interesses. A única forma de cada um poder satisfazer suas vontades é se ele pode comprar, vender, comercializar de maneira totalmente livre, sem nenhum tipo de barreira. Por conta disso, essa igualdade é impossível de ser alcançada. Bom, esse foi um pouquinho sobre o livre mercado. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido aí como ele funciona, os países que o praticam, seus críticos e apoiadores. Novamente encorajamos você, caro ouvinte, caro telespectador, a ler mais, busque conhecimento, entenda a respeito, leia esses autores e tire suas próprias conclusões. Muito obrigado por essa 7ª aula. Curta, compartilhe, comente, divulgue para seus amigos para que mais e mais pessoas entendam sobre o livre mercado. Nós, os Expresso Libertários, agradecemos a sua presença e até a próxima aula.